Gravando. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Estamos aqui no grupo de estudo, né, Genibes. Meu nome é Suzana, sou fisioterapeuta, especialista em dor, e estou estudando saúde mental também, atualmente. Hoje eu vou apresentar o artigo que fala sobre plasticidade sináptica e saúde mental, os seus métodos, desafios e as oportunidades. Esse artigo foi publicado nessa revista Neuropsicofarmacologia em 2023, e aqui embaixo é o DOI. Tem só uma frase aqui que eu só puxei só para iniciar, puxar um pouquinho a sardinha para a plasticidade sináptica. Então, dois amiguinhos estavam conversando e um deles disse que esqueceu de salvar o que tinha, fazer um backup no seu cérebro, né? Que ele esqueceu tudo que aprendeu no semestre passado. Então, é só uma brincadeirinha aqui, que não funcionou direitinho a sinapse dele. Então, plasticidade sináptica. Plasticidade de sináptica é a capacidade de mudar a força de conexão entre os neurônios. Como essa força ela acontece? Ela é principalmente por meio da presença e ausência de sinapse dos receptores. No caso, aqui a gente está falando do receptor do AMPA, né? Que determina quão prontamente uma resposta elétrica pós-sináptica é provocada pela liberação de neurotransmissores. Então, a liberação de neurotransmissores ela é determinada pelos seus receptores. Um deles é o AMPA. Isso determina a força da sinapse, né? Quando ela está mais forte ou ela está mais fraca, depende da quantidade de receptores na sua fenda sináptica. Então, quando as conexões entre neurônios, né, na fenda, quando vai acontecer a sinapse, elas mudam sua força. Encontramos mudança na transição do DNA, produção e tráfego de proteínas. Então, tudo isso acontece lá na sinapse, na fenda, pré- e pós-sináptica. Mudança na estrutura física dos neurônios, os ramos dos dendritos, eles se modificam e os seus espinhos também. Ocorrem mudanças nos circuitos e nas redes, quando acontece essa plasticidade sináptica. E com isso, ocorre a mudança de comportamento. Aqui tem um exemplo mais claro, né, que eu peguei nessa figura, de quando acontece através de um comportamento. À esquerda tem uma pessoa sentada, desanimada aparentemente, e quando realiza quando ocorre, né? Aqui está falando de plasticidade sináptica, ela já levanta, desperta, isso já começa a acontecer devido a uma alteração lá da parte neuronal, mas aqui está falando de comportamento. Acontece lá nas redes, também na esquerda, quando ele está não está trabalhado direitamente, perfeita essa mudança de alteração do pré e pós-sináptico, aqui tem uma força diminuída entre as redes. Dá para perceber que quando ele acontece o tratamento, que o tratamento também ele é feito de algumas formas, mas aqui ele aumenta essas redes. Ó, aqui está em cinza, deixa mais forte, como se aumentasse essa força de conexão entre os hubs, entre as redes. No neurônio, quando ele disse lá atrás que aumenta os dendritos e os seus ramos, aqui também, ó, aqui, bem nessa imagem, e ele coloca um desenho, né, e amplifica aqui, ele aumenta, ó, a fenda, os dendritos, né, aqui fica pouquinho, ó, aqui tá bem pequenininho, e aqui ele já está aumentado quando acontece a plasticidade sináptica, em alguns casos. Já propriamente dito, na sinapse mesmo, lá dentro do neurônio, quando ela não é trabalhada,
Aqui tem algumas vesículas desse lado esquerdo, cheio de... Aí são glutamatos que ainda não foram transformados, liberados para a fenda sináptica. Então, ele fica lá sem utilidade. É como se o corpo ficasse sobrecarregado, né? Já quando ele tem uma ação, quando ele é trabalhado aqui nesse lado direito, já diminui as vesículas e já começa a ter uma ação, uma função, esses glutamatos, né? Que vai se ligar com aqueles receptores, no caso lá o AMPA ou NMDA, que depois eu vou explicar melhor, que nem NMDA, que também é um neurotransmissor, que ele é compatível com o glutamato, lá na fenda sináptica, que eles aumentam a sua força quando ele entra em contato com sódio ou a bomba de sódio e potássio, né? Então, aí ele vai ser modificado em algum comportamento, né? Dentro da fenda pré-sináptica. Também ocorre, como eu disse, o aumento do... Quando você não está trabalhando, diminui esse aumento do RNA mensageiro. Aqui do lado pós-tratamento, você aumenta essa resposta também. Então, isso aqui é microscopicamente e vai indo. Tudo o que acontece é a nível microscópico. Então, aqui só tem o escrito, né? O que está mais ou menos descrito aqui na imagem, que eu expliquei mais ou menos para vocês. Então, passando. Os mecanismos bioquímicos da plasticidade sináptica. 2 mecanismos moleculares para que essa plasticidade ocorra, eles são importantes. Eles envolvem 2 mecanismos, que é o NMDA e o AMPA. Eles é que vão captar aqueles glutamatos que estão sem utilidade no neurônio pré-sináptico. Eles vão fazer com que se liguem com outro sódio e potássio na fenda pós-sináptica, que vai ter uma resposta de algum comportamento. A abertura dos canais, né, desse NMDA, que está relacionada ao nível da despolarização celular, leva ao aumento da concentração de cálcio pós-sináptica, e isso tem sido associado à potencialização de longo prazo, que é o LTP. Quando acontece essa ligação, você tem uma resposta de potencialização. Aí aqui, depois eu também vou falar da depressão de longo prazo. Então, enquanto que uma despolarização mais fraca, por exemplo, do lado lá que não está sendo ativado, você não tem, resulta de menos cálcio, daquele outro lado que fica as vesículas cheias de neurotransmissores que precisam ser captados pelos seus receptores. Quando isso não acontece, fica um aumento de cálcio lá na fenda, e reduzindo, entrando no neurônio pós-sináptico, reduzindo a concentração intracelular de cálcio. Então, esse mecanismo ocorre a depressão de longa duração. Isso eu vou falar mais vezes, então vai ficar mais claro o que é essa potencialização, que é o aumento da força pós-sináptica, e a depressão é a diminuição dessa força. Então, aqui, várias alterações no sistema glutamatérgico foram identificados, que é quando fica aqueles monte na fenda, fica, em alguns indivíduos, fica sobrando esse sistema, ele não é trabalhado. Foram identificados no cérebro de pacientes com depressão em modelos animais, né? Em experimentos de imagem humana, a maioria dos estudos encontrou uma redução nos níveis de glutamato em várias áreas do cérebro, incluindo o córtex pré-frontal medial, córtex cingulado anterior, amígdala e hipocampo.
de pacientes com depressão, porque existe uma redução do neurônio pós-sináptico, que ele fica antes, né? Fica sempre, nesses pacientes, eles ficam aqui, ó, antes da sinapse, né? Pré-sináptica, então ele não tem não tem utilidade. Então, em pacientes com depressão, ele fica estacionado assim, né? Opa! Então, a plasticidade sináptica desordenada que contribui para transtorno de saúde mental, que eu vou falar dessa desordem, né? Então, a plasticidade sináptica, ela é intrínseca, ela é de todo mundo, tem essa, ocorre em todos os seres humanos, tanto animais como os seres humanos mesmo, ocorre desse desenvolvimento, né? E a função do cérebro, ela é intrínseca da função do cérebro, conferindo a adaptabilidade ambiental, aprendizagem e bem-estar. Então, ela é importante para adaptação, aprendizagem e bem-estar, esse mecanismo de plasticidade sináptica. Então, a exposição a fatores ambientais, como estresse, trauma psicológico, uso de substâncias e outras influências socioculturais, pode ter influências profundas na plasticidade cerebral, levando a uma série de transtornos psíquicos e de sua saúde mental, porque ela simplesmente não ocorre, não tem essa função, fica como se ficasse lenta mesmo essa resposta de plasticidade sináptica, ela não tem aquela força de resposta. Então, em transtornos de saúde mental, transtornos de saúde mental não resultam de lesões específicas no cérebro, como um AVC, que tem uma lesão, mas são caracterizados por patologias distribuídas. Então, ele fica distribuídos particularmente nas redes límbicas, pré-frontais, frontoestriatais, que dão suporte à percepção, cognição, motivação e regulação da emoção. Então, em distúrbios de saúde mental, todas essas redes ficam em disfunção. Não é uma lesão, né? Mas ela fica com essa plasticidade mal adaptativa, né? Plasticidade sináptica também desordenada, que contribui para transtornos da saúde mental. Em depressão maior e téptica, alguns exemplos demonstraram perda de sináptica nos circuitos do córtex pré-frontal dorso-lateral, que fundamentam os processos afetivos e cognitivos, né? O córtex pré-frontal, então, existe a perda da sináptica, né? A fraqueza daquela sinapse. Estudos de imagens cerebrais mostram menor volume cerebral no córtex pré-frontal, córtex cingulado anterior e hipocampo em pacientes com depressão maior e transtorno do estresse pós-traumático. Isso influencia na ramificação dos dendritos. Quando você tem um aumento de ramificação, você tem o aumento da polarização e despolarização. Nesses indivíduos, você tem aquela diminuição do córtex, do volume cerebral, que diminui, né, os neurônios. A análise de conectividade funcional entre o córtex pré-frontal e as áreas límbicas frequentemente mostra-se reduzida nesses casos, né, de depressão e no TEPT. Aqui tem um outro exemplo que pode ficar mais claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me interromper, sem problemas. Um exemplo de uma figura, né, que aqui são as características básicas da plasticidade sináptica e o potencial para direcionar a plasticidade
em uma variedade de áreas de doença. Então, aqui, em A, você tem um sinal, um pulso nervoso de diversas formas que para neuromodular o seu neurônio, né, no dendrito. Quando ele pode ser, essa modulação, ela pode ser forte ou fraca. Quando ela é forte, ocorre uma potenciação em longo tempo. Um exemplo, quando ao mesmo tempo que o neurônio pré-sináptico encontra o seu neurônio, lá o cálcio e o potássio, ao mesmo tempo acontece o glutamato sai lá da fenda e encontra o cálcio ou o sódio através daqueles receptores. Quando isso acontece ao mesmo tempo, acontece um LTP, né? Potenciação a longo prazo, né? A longo tempo. E quando você tem lá, solta um glutamato e não tem aqui ao mesmo tempo um ligante para transformar e já levar na fenda pós-sináptica para acontecer essa sinapse, quando isso não acontece ao mesmo tempo, ele fica solto, ou ele volta. Então, não tem essa resposta. E quando não tem, existe uma depressão de longo prazo. Tanto a depressão LTP quanto a LTD, ela pode ser distribuída em regiões do cérebro, né? No córtex. Quando isso ocorre, né, vamos supor, a LTD ou a LTP, quando elas se tornam mal adaptativas, quando elas não têm uma boa resposta, elas podem causar doenças de Alzheimer no cérebro. Quando isso acontece no córtex, ela pode causar esquizofrenia, aí tem autismo no córtex, aí é que tem alguns exemplos. Quando essa LTD ou LTP acontece no hipocampo mal adaptado, quando ele não tem uma boa resposta, no hipocampo, a doença de Alzheimer, pode acontecer depressão, transtorno do estresse pós-traumático, né, desordem. E também o transtorno obsessivo compulsivo. Não. Na amígdala, né, que é importante, quando isso acontece na amígdala, acontece a depressão e o transtorno, distúrbio do estresse pós-traumático. Seria isso? É isso mesmo, né? E aí aqui tem em outra parte, né, em outro núcleo do accumbens, pode acontecer esquizofrenia. Então, cada berço tem a sua doença específica, né? Então, e também se aqui nesse lado, ó, tem os seus neurotransmissores, quando ele não é captado, ele pode acontecer nessas doenças, essas questões mal adaptativas. Tem o NAMPA, e aqui tem vários neurotransmissores. Na depressão, quando você não tem a resposta do BNDF, fator de neurotrófico, você pode propagar ter uma maior predisposição para ter depressão, um exemplo. Alguns exemplos também em imagens mesmo, né? Imagens de plasticidade sináptica no cérebro humano. Em estudo in vitro, né? Quando teve esse estudo aqui, ó, eles pegaram uma parte do córtex de humanos, fizeram um estudo in vitro e induziram a plasticidade sináptica no córtex temporal inferior e médio humano ressecado cirurgicamente. Eles pegaram 14 pacientes nesse estudo, e eles provocaram a estimulação de alta frequência
de 100 ou 40 Hz na camada 4, né, do neurônio, na camada 4 do córtex. E eles induziram, com o aumento da frequência, eles induziram o LTP. Quando eles provocaram a diminuição da frequência de 1 Hz por 15 minutos, eles provocaram o LTD, depressão de longa duração. Nesse estudo aqui, que eles quiseram provar, né, o que os estudos estavam dizendo. Já em imagens de ressonância magnética, como que eles viram como que eles conseguiram enxergar a plasticidade sináptica? Eles induzem, aqui tem alguns exemplos de principais modalidades de ressonância para medir a plasticidade induzida pelo treinamento. Aqui a imagem demonstra uma plasticidade estrutural, como no caso foi citado lá em depressão, que é diminuída os dendritos, então é da estrutura. Para ressonância magnética por difusão. Aqui, nessa ressonância, você vê a substância branca e as estruturas microscópicas do cérebro. Você consegue ver essa difusão. Né? A plasticidade você consegue ver com esse exame. Já em fMRI, que é a function, né? fMRI, você consegue ver a plasticidade por meio do sangue, né? Por meio de Bolt. Aí aqui eu vou explicar melhor. A ressonância magnética estrutural permite a medição do volume, estrutura e espessamento, né, cerebral. Exemplo, os aumentos da substância cinzenta demonstram refletir a neuroplasticidade em adultos após aprendizado de tarefas. Já quando você não aprende, você diminui a substância cinzenta, que ela é bem visível em uma ressonância magnética estrutural. Então, já numa ressonância magnética por difusão, nos permite analisar a microestrutura dos tractos da substância branca. Essas mudanças das estruturas da substância branca foram visualizadas usando imagem do tensor de difusão durante o aprendizado de habilidades. Você consegue ver onde exatamente existe essa conexão de microestrutura, que se acredita apresentarem mudanças na velocidade de condução e na sincronia neural. Esse exame você consegue ver rapidamente o que acontece nas conexões entre uma estrutura e outra, né, na conectividade. Então, e aí, aqui tem um exemplo de Bolt, né, dos avanços da fMRI, que é functional, né, ressonância magnética funcional. Esse exame nos permite examinar a plasticidade de redes em longa escala, usando correlações dependentes do nível de oxigênio no sangue, que é o Bolt, medindo em repouso. Esse trabalho aqui, que tem essa imagem, eles mediram em repouso, mas muitas vezes você também pode medir em alguma atividade. O que eles viram que a análise de conectividade funcional em estado de repouso torna possível medir mudanças independentes de tarefa na função cerebral e, portanto, pode fornecer, né, ideias exclusivas sobre a plasticidade cerebral dependentes da experiência em humanos. Aqui eles viram, é muito interessante esse estudo. Esses pontinhos pretos são o hub em específico.
do que eles estimularam lá com um TMS, que eles fizeram esse estudo. Eles estimularam e viram, através do Bolt, onde é reverberado esse estímulo, onde ele tem conexão. O córtex, o controle parietal, frontoparietal, tem conexão com essas outras áreas aqui em vermelho. A área somatomotor tem essa conexão, ela é mais restrita no seu berço mesmo. Já a área de atenção, né? Atenção dorsal, ela tem mais espalhamento. Isso tudo é em repouso. Em alguma tarefa, né, de default, ela tem também uma resposta mais aumentada. E quando tem alguma saliência, também, né? Tem esses aumentos. Já também o córtex visual, ela é também mais específica em seu berço, não tem muitas relações. Essa imagem do meio é quando mistura todas essas interações. Aí ela fica mais, você consegue ver melhor, mas sem uma conexão. E nesse estudo foi sem tarefa, em repouso. Então, mas aqui dá para ver que como tem a conexão muito próxima em algumas áreas. Quando você tem a tarefa, você consegue ver que em algumas áreas estão mais próximas, outras têm uma maior relação, né? Tanto de córtex com áreas subcorticais, elas têm uma maior penetração dessa conectividade. Tudo isso que eu expliquei, podemos ter um aumento ou diminuição por meio de terapias terapêuticas, né? Que aqui estão algumas terapias, né? Terapia e sua relação com a plasticidade. Nessa imagem, farmacoterapia, medicamentos pode acontecer uma plasticidade sináptica adaptativa ou mal adaptativa, estimulação por circuitos, né, como o TDCS, o TACS, o DBS, quando a gente utiliza, isso acontece, o TMS, aqui o ultrassom focado, também você pode provocar. Cirurgicamente, você também pode interferir nessa plasticidade, e também por meio de intervenções comportamentais, né? Uma conversa, uma terapia cognitivo-comportamental, ver um bom filme, ler um bom livro. Então, todas essas terapias, elas influenciam diretamente na transmissão pré- e pós-sináptica, o que nós estamos estudando hoje. Então, aqui, ó, tem as áreas, né? Nesses desenhos, aqui a cor, né? Que aqui depois está bem descrito, por exemplo, o TMS, ele tem influência direta na circuito sensório-motor, que é em verde. No circuito ventral afetivo, ventroafetivo, e peraí, deixa eu ver o outro, o azulzinho, no cognitivo, né? Córtex frontal cognitivo, que é o dorsolateral córtex pré-frontal, em área cognitiva. O TDCS tem relação direta, tem influência direta no circuito sensório-motor e no límbicos, áreas frontolímbicas, né? Por meio da conectividade. Aí, assim por diante. O que mais influencia é o TUS, né? Mas aí cada um tem a sua influência. Isso daqui é só um trabalho à parte que eu peguei. Então, aqui, potencial, essas terapias, ela tem um potencial de promover a neuroplasticidade e acelerar a recuperação de disfunções psiquiátricas ou neurológicas.
essas terapias terapêuticas induzem a excitação ou inibição de neurônios estimulados, que foram estimulados, bem como estimular ou inibição quando eles não foram estimulados, bem como em circuitos conectados estrutural ou funcionalmente. Só que também aqui não é só importante a gente analisar o que essas terapias fazem, também é importante considerar abordagens científicas que investigam os mecanismos de ação que ocorrem por detrás, abaixo da plasticidade sináptica. Isso nós vamos ver adiante. Essas investigações que estudam esse mecanismo que ocorre abaixo da plasticidade sináptica foram estudados em protocolos de TMS, né, o MT, de pulso único, por exemplo, que, por exemplo, podem ser empregados em conjunto com o EEG, o eletrocardiograma, e eles avaliam a latência e a amplitude das respostas neuronais e os mecanismos por detrás da LTP e LTD. Esse mecanismo de TMS e EEG, eles avaliam esses mecanismos de LTD, LTP. Então, eles não servem só para tratar, eles servem também para avaliar nos indivíduos como está essa conectividade, como está essa fraqueza, excitação ou inibição nos indivíduos. Da mesma forma que é investigado, os protocolos são investigados, estimulação associada, pareada, é uma abordagem no qual a estimulação elétrica transcraniana de nervo mediano é pareado sincronicamente com MT de pulso único sobre o córtex motor contralateral. Quando você utiliza o MT com o eletrocardiograma, você consegue fazer uma estimulação pareada para ver o que acontece nesse circuito. Né? E também você tem uma resposta de avaliar como está esse circuito das sinapses, né? Da plasticidade no indivíduo, LTP e LTD. Opa! Quando você combina TMS e EEG, é possível examinar o equilíbrio da inibição, eu já até comentei isso, de regiões cerebrais afetadas, o que pode ser informativo sobre a função desregulada do circuito e orientar terapias direcionadas. Então, muitas vezes, sem avaliar o circuito individual de cada ser, nós já tratamos o indivíduo. Que a gente também não pode esquecer de que cada circuito é de um jeito, cada pessoa tem uma resposta, né, do organismo. Então, é sempre mais proveitoso o tratamento quando você avalia precisamente, né, o que está acontecendo por baixo das células microscopicamente, de tudo, na parte química, né, do que acontece. Aqui tem um outro exemplo desse trabalho, né, que eu citei aqui anteriormente, um exemplo de quando você utiliza uma corrente elétrica, aqui na direita, esquerda, minha, como que acontece nesse circuito? Né? Aqui em cinza são os glutamatos, e aqui no triângulo são as células piramidais. Né? Aqui tem, fisiologia básica da excitabilidade cortical por TDCS, né? Por esses meios de excitabilidade, com o pulso com pareada e o theta burst. Quando utilizou o TDCS, quando é utilizado o TDCS, o TDCS ele não é focal, ele acontece uma plasticidade não focal.
embaixo do eletrodo anodal, acontece a LTP, potencialização de longo prazo. Essa potencialização de longo prazo é quando você tem aquele aumento da química. Não sei se vocês lembram daquela imagem daquele senhor que estava, uma senhora que estava muito desanimada, você não, é quando não tem esse aumento de LTP, é quando está com aumento de LTD, que não tem aqueles receptores não encaixam ao mesmo tempo com um glutamato, por exemplo, que ele é excitável, né? Então, mas quando você provoca esse aumento da excitabilidade provocando você consegue, embaixo do eletrodo anodal, você consegue provocar um aumento da LTP. Já embaixo do eletrodo catodal, você provoca uma depressão de longo prazo. Por isso que é importante saber exatamente a área que você vai colocar os eletrodos, né? E você consegue atingir, usando o TDCS, as camadas 2 e 3 corticais. Você consegue atingir até essas camadas. Depois, ela acontece a reverberação por via das células piramidais, né? E essa resposta ela vai seguindo, mas o estímulo, ele até essa rede, depois vai sendo reverberado, mas isso já ajuda muito a aumentar essa LTP, utilizando o TDCS. Utilizando aqui o pulso pareado, que ao mesmo tempo você vai, por exemplo, você coloca na área que você deseja tratar. Eu vou colocar o exemplo no músculo do polegar, mas você pode fazer do quadríceps, em qual músculo você gostaria de avaliar. Então, você dá pareado ao mesmo tempo um estímulo lá no córtex motor, na mesma via motora do nervo periférico que você está querendo avaliar. Quando você estimula esse circuito, você está fazendo uma plasticidade focal. E lá, quando você está estimulando com um pulso do TMS, quando você tem uma contração muscular, aqui está falando que você promove um LTP, quando você está com uma contração, né? O pulso pareado, você vai respeitar aquele estímulo entre os tempos, né? Você vai respeitar e vai dar um pulso, vai ter a contração. Quando acontece a contração, você tem um aumento da LTP nesse circuito. Quando você não tem essa contração, você tem o LTD. Nesse mecanismo, você atinge as camadas 5 e 6 do córtex, das células do córtex. Né? E nesse outro mecanismo, somente com o TMS, né? Aqui são o córtex sensorial, né? E a espinha. Aqui você tem uma ligação, né? Do nervo periférico com o TBS, que é Theta Burst Stimulation, você provoca uma plasticidade focal, você está em cima do neurônio mesmo. Um exemplo, aqui, quando você faz o intermitente, nesse trabalho eles utilizaram 2 segundos de trens repetida por 10 segundos por 20 repetições, 10 segundos por 20 repetições. Eles analisaram e viram que aumentou a LTP nesse circuito. Quando eles utilizaram contínuo em 100 burst, em 5 Hz, eles provocaram o LTD, utilizando o Theta Burst. Então, eles provocaram uma inibição.
esse mecanismo também ele é atingido nas camadas 5 e 6 do córtex. Então, aqui está bem descrito, ó, os círculos, né, de cinza são os interneurônios GABA e o triângulo são as células piramidais. Então, você tem essa conexão muito direta com essas redes, utilizando esses mecanismos. Vou falar um pouquinho, voltando aqui, né, saindo um pouco da investigação, voltando para um alvo de interesse nosso, que é o TMS. Nesse trabalho, eles estudaram também mais dois mecanismos, eletroconvulsão e mais outro que agora eu vou esqueci o nome, acho que é alguma coisa com magneto, mas eu não me atentei a estudar porque não é do nosso alvo de interesse. Então, aqui, o TMS, embora o fluxo magnético de TMS penetre apenas em neurônios corticais, naquelas camadas, né, 5 e 6 superficiais, né, do córtex, a TMS pode provocar seus efeitos indiretamente por meio de redes conectadas, por meio das células piramidais, e assim vai reverberando até onde é possível ter a sua conexão. Vai indo, pode ser até infinito, né? Então, estimular o córtex pré-frontal dorsolateral em pacientes deprimidos, que é frequentemente hipoativo o córtex, leva à normalização de sua atividade e subsequente melhorias no humor. A eficácia antidepressiva relatada de diferentes locais do tratamento com TMS, no córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, está relacionada à anticorrelação de cada local com o símbolo subgenual. O símbolo subgenual, ele está envolvido nas emoções e armazenamento de memória. Aqui eu vou explicar isso daqui, porque também foi importante para eu aprender. Em pacientes com depressão não tratado, você tem um aumento da relação com esse símbolo subgenual, aumento da correlação, você tem um aumento da correlação. Em depressivos, o córtex lateral, córtex pré-frontal dorsolateral, as pessoas, por exemplo, em depressão, ficam com as emoções à flor da pele e as suas memórias também muito ativadas. Então, por isso que é importante, esse estudo for importante para avaliar as áreas que não têm, as melhores áreas para tratar, utilizando o TMS, em cima do córtex lateral, córtex pré-frontal dorsolateral, que não tem correlação com o símbolo subgenual. Não? Então, logo eu vou mostrar a imagem. Então, nesse trabalho, os resultados podem ser traduzidos em uma estratégia direcionada, baseada em conectividade para estimulação cerebral focal, que pode ser usada para otimizar a resposta clínica. Então, logo aqui à frente... Oi. Suzana, desculpa te interromper, a apresentação está tão interessante que a gente nem viu o tempo passar aqui. E eu queria propor o seguinte: faltam 5 minutos para a gente terminar. Se a gente pudesse ter esses 5 minutos aqui só para fazer um fechamento, porque a gente precisa continuar esse estudo, tá? Perfeito. Eu acho que podia, né, Carlos, Hum, fazer como a gente já fez um outro estudo que também foi muito extenso, que o Lázaro apresentou, a gente dividiu em 2 semanas, porque Perfeito. realmente esse seu estudo é maravilhoso. Acho que a gente tem muita coisa para assimilar
E é melhor do que ficar correndo, a gente poder olhar com Perfeito. mais Uhum. calma. E a gente Já só essa imagem recebeu aqui já está perfeita para o nosso próximo encontro. Uhum. Ele vai falar as faltam áreas quantos mais slides? interessantes. Oi? Faltam quantos slides aí para você? Deixa eu passar, ó. Discussão. Isso. Tá, mas de qualquer forma, eu sugiro assim que na Uhum. próxima semana, primeiro porque agora a gente tem um artigo, então todo mundo vai poder ler. Aí na Perfeito. próxima semana você repassa assim bem rapidinho uma revisão do que você falou hoje e Tá. aí retoma a partir daí, porque realmente Perfeito. é um artigo assim que encaixa, é básico, né, para a gente entender É. uma série de protocolos que a gente Só que eu usa. acho importante, então, de repente, se vocês quiserem, as referências que eu também peguei, ó, que não são só Sim, do sim. artigo. Com Então, talvez certeza. tenha que compartilhar a aula, porque aí Isso, tem os dois, né? Então, eu vou Uhum. compartilhar, que aí, se vocês tiverem algum interesse mais aprofundado, aí vocês conseguem ver nos dois respectivos. parabéns, foi Uhum. lindo o artigo. Eu Muito estou um bem. pouco É, nervosa, assim, tremendo, mas tudo bem. Vou, Mas vou- está ótima, eu vou olha, ótima. ficando calejada com o tempo. não, olha, Suzana, eu queria, bom, só dividir aqui uma impressão minha e fazer uma provocação para o grupo que está aqui, porque foi uma inquietação que me ocorreu, que foi o seguinte, somente eu que sou da área psi, diante disso que você Eu está preciso trazendo para a tirar a gente, apresentação porque eu não estou vendo vocês. tá, Como que tá eu bom, pode faço? tirar. Pode tirar, é só Eita, deixa eu compartilhar. finalizar a apresentação. É Foi. isso. Não, não, é te Tá. descompartilhar. Eita, agora eu não vou saber nem onde eu estou. Interromper compartilhamento. Foi? Ah, Isso, agora sim. foi. E aí a Pronto. provocação que eu queria fazer é o seguinte, foi uma inquietação que eu tive, né? Principalmente eu que sou da área psi, né? Outros profissionais são da área que tem mais uma abordagem fisiológica, orgânica, né? Como é a fisioterapia, mas a inquietação foi o seguinte, de que forma a gente torna o nosso trabalho prático, terapêutico limitado quando a gente não leva em consideração esses aspectos, principalmente da neuroplasticidade, né? Isso me inquieta muito na psicologia. Então, para a próxima semana, eu já vou pensar como que eu posso entender como que eu me limito no meu trabalho quando eu não levo isso em consideração, né? Então, no Mas finalzinho, eu pode só queria ficar dividir. tranquilo, porque o seu trabalho, ele com certeza ele causa isso. Aspectos comportamentais, ele aumenta a neuroplasticidade. Uhum. Sim, mas a minha falta de conhecimento sobre essa área, por É, não investir nisso, o quanto isso faz com que eu não consiga até melhor atuar. Pensar, né? E quão é Uhum. importante o seu trabalho. Uhum, sim. é, Ou e até também orientar rumos, né? É, E também é exatamente isso que eu ia falar, Carlos. Eu acho que a gente acaba falando muito de neuroplasticidade de uma forma superficial. E quando a gente pode mergulhar, né, nesse mundo da neuroplasticidade, entender tudo isso que está acontecendo, vai fazendo muito mais sentido por que que as pessoas testaram tal alvo ou tal alvo. E isso isso vai vai dando ser o para próximo slide. É muito Uhum, a gente interessante. vai dando uma certa liberdade para o É, raciocínio clínico, em vez da gente é, só pegar o protocolo que está lá na é. literatura e aplicar. Então, eu acho que esse estudo a gente precisa realmente mergulhar nele, porque ele vai nos ajudar muito. É isso. Muito obrigada, Suzana, por sua Imagina. Muito dedicação. obrigada pela oportunidade. Passa aí para a gente Eu vou que passar. aula e deixa a gente ler, e semana que vem a gente aprofunda ainda mais. Isso, isso, legal. Então tá, pessoal, muito obrigada, viu? Até a tá. próxima. E Tchau, Suzana, tchau. peraí, Oi. obrigado, Ah, obrigado tá. obrigado por ter trazido esse tema e pelo seu empenho aí, que deu para perceber o quanto você se empenhou nisso, tá? Obrigado por isso, Eu que agradeço. Tchau, tá? tchau. Então tá bom. Tchau, gente. Tchau. Um abraço. Outro. Tchau.